vice-líder. Botafogo e Grêmio vão se enfrentar na Arena do Grêmio neste domingo. E amanhã, 9 da noite, com transmissão do Sport TV, logo depois desse jogaço, tem o Troca de Passes. Então amanhã, 11 da noite, eu estarei aqui com o Troca de Passes para fazer a cobertura completa desse jogo entre Palmeiras e Flamengo, que vão se enfrentar no Allianz Parque. E começo já colocando para vocês aqui a provável escalação do Palmeiras, que pode ter retornos importantes. Por exemplo, Zé Rafael e Rony para esse jogo contra o Palmeiras. O provável time deve ser esse aí, ó, do Abel Ferreira. O Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Luan ou Murilo e Piquerez na lateral esquerda. O meio-campo com Gabriel Menino, Richard Rios ou Zé Rafael, né? O Zé Rafael tem a possibilidade de jogar, pelo menos ficar no banco, e Rafael Veiga. No ataque, Arthur, Rony ou Hendrick e Dudu. O Arthur também volta, né? Porque o Arthur não jogou na Copa do Brasil, pelo fato de já ter jogado essa competição pelo Bragantino. Então é um time mais perto do time ideal. Então é um Palmeiras bem forte para enfrentar esse Flamengo. O que esperar desse Palmeiras, que tem 3 derrotas nos últimos 5 jogos, algo raríssimo na história de Abel Ferreira e Palmeiras. Ô Gonza. Olha, se você pegar ali se você pega a data FIFA, né, quando o campeonato deu uma paradinha, no retorno o Palmeiras são 5 jogos, ele ganhou apenas 1. O Flamengo, ao contrário, o Flamengo de 5 jogos, ele perdeu aquele jogo para o Bragantino absolutamente fora da curva e depois ganhou os 4. O que isso quer dizer? Assim, em tese, isso não vai influir no jogo, mas mostra que o Flamengo está num processo de evolução e o Palmeiras está, no mínimo, num momento ali de instabilidade, não está voando. Tem a ver com os desfalques também, né, Gonçalo? Exatamente. São várias coisas que... Só que o Palmeiras já em outros momentos teve desfalques também e conseguiu o resultado. Então, acho que esse retrospecto no curtíssimo prazo coloca um pouco o Flamengo no jogo, no sentido de que, em outras situações, o fato de jogar, principalmente o fato de jogar em São Paulo, aumentaria ainda mais a possibilidade do Palmeiras. De toda maneira, eu acho que o Palmeiras ainda chega numa condição muito boa, é um jogo sem favorito, e acho que pensando nesse campinho, também, assim como a questão do Luis Soares no Grêmio, faz muita diferença essa opção, ou o Hendrick ou o Rony. Sim, então se o Hendrick jogar, o Flamengo tem mais chances. Não necessariamente, mas o Rony é um jogador que, está num momento, para mim, ele faz diferença. Talvez seja está absolutamente adaptado, né? O entrosamento. É um jogador que dá trabalho. Ali. Se você quer muita intensidade, se você quer fazer o jogo que... O que se imagina, né, qual é o panorama? O Flamengo, como sempre, talvez tendo mais bola, talvez propondo mais o jogo, tentando controlar as ações, né? O time já começando a entender os movimentos propostos pelo Sampaoli, e o Palmeiras naquele jogo que ele gosta, de contenção e saída rápida. Se o Rony estiver em campo, isso é muito mais fácil para ele, Palmeiras, e torna o Palmeiras um time muito mais perigoso, muito mais letal. Eu me lembro que no ano passado, no jogo no Allianz Parque, aí no Flamengo ainda com o Dorival, ele colocou o time, teve uma polêmica mega, o Dorival optou por um time alternativo, que deixou o Palmeiras muito desconfortável, exatamente porque o Flamengo jogou atrás. Ele deu a bola para o Palmeiras tomar a iniciativa, o Palmeiras se enrolou todo no primeiro tempo, o Flamengo fez 1-0, se eu não me engano, com o Vitor Hugo, e depois, no segundo tempo, o Palmeiras foi empatar numa bola do Veiga, um chute de longe, mas não creio que isso vai acontecer. Então, o Palmeiras é um time que gosta de jogar atrás, com a bola alongada, e o Rony, para isso, ele é decisivo. Embora eu acho que tenha mudado a característica do Palmeiras, né? A gente viu o Palmeiras, assim, principalmente jogando em casa, ele mais dominante. O Palmeiras tem o costume, nesses últimos tempos, né? Essa última versão do Abel, ele tem conseguido dominar mais os jogos, tem ficado mais com a bola, ele tem se oferecido mais e se defendido menos, tanto é que os números mostram que o Palmeiras nessa temporada tem sido até mais vulnerável defensivamente do que em outras. E também tem conseguido ter um ataque muito eficiente, né? Um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro.
Por isso eu tenho dúvida se vai ser desse jeito, né? Com o Palmeiras dando a bola para o Flamengo e só esperando o contra-ataque. Não, só para pontuar, antes de passar por Raed, não que eu acho que o Palmeiras vai dar a bola para o Flamengo. O Palmeiras, inegavelmente, ao longo do processo de trabalho do Abel, ele no começo ele era um time um pouco mais reativo, mas ele aprendeu a jogar de todas as maneiras. Ele controla muito o jogo. O que eu acho que o Flamengo vai querer ter a bola. O Flamengo é um time que vai... Não é que o Palmeiras vai ceder a bola. O Flamengo vai ter a bola porque essa é a característica do time. O que você imagina, Raed? Quem vai ganhar o jogo, Raed? Essa é fácil de responder. Não dá para pensar o principal ponto do Abel Ferreira é programar o seu time explorando as deficiências do adversário. E ele explora as deficiências do adversário observando quem é o time que vai entrar em campo. Isso aí o Sampaoli não dá. Sampaoli mexe no time o tempo inteiro, você não sabe se o Ayrton Lucas vai ser um ponta pela esquerda, se vai ser um terceiro zagueiro fazendo a construção, você não sabe se ele vai entrar com o Bruno Henrique, você não sabe... O Jorge Sampaoli, ele não dá essa arma para que o Abel consiga programar a sua equipe para enfrentar o adversário. Então, nesse ponto, eu acho que o Flamengo entra com uma pequena vantagem com relação aos últimos times que enfrentaram o Palmeiras do Abel. O Abel... Até porque, só nesse sentido, desta vez, os jogadores do Flamengo, o elenco do Flamengo está entendendo isso. Enfim, está entendendo que uma vez vai jogar uma vez a proposta vai ser uma, outra vez vai ser outra. Em outros treinadores que passaram lá, isso não funcionou. E já consegue, os jogadores hoje dentro de campo já conseguem entender o que o Jorge Sampaoli espera deles com a bola, forma de jogar, a movimentação. Então, não é por acaso que o Flamengo tem, nos últimos 15 jogos, tem 11 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas. Trouxe um dado aqui importante. O Palmeiras venceu o Flamengo nas últimas 2 finais, né? Libertadores e Supercopa do Brasil no início desse ano, 4-3, um jogaço, inclusive. As 2 vitórias do Palmeiras, nos últimos jogos disputados, foram em campo neutro. Foram essas duas vitórias, Libertadores e Supercopa do Brasil. Jogando no Allianz Parque, a última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo foi no Brasileirão de 17. 2-0, 2 gols do Daverson. Desde então, são 5 jogos, com 3 empates e 2 vitórias do Flamengo no Allianz Parque. Dito tudo isso, vamos à escalação do Flamengo. É a provável escalação, porque não é fácil acertar a escalação do Jorge Sampaoli, mas a gente tenta aqui, ó. Matheus Cunha no gol, Rossi vai para o banco, hein? Novidade, Rossi, goleiro argentino, vai para o banco de reservas. Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. O meio-campo deve ter Thiago Maia, Vitor Hugo, Everton Ribeiro ou Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson. Pedro no ataque. Vale lembrar que o Gabigol ainda está fora, não joga esse jogo, está se recuperando de lesão. O Alan foi contratado, mas vinha de longa inatividade, um problema nas costas, né? Não estava jogando também no Galo, por isso também está fora desse jogo. Além deles, o Léo Pereira, zagueiro, também está machucado, por isso não joga. Novidade é o Matheus França, pelo menos também estava com problema de lesão, volta a ser relacionado. Então, novidades no banco, Rossi e Matheus França para esse jogo no Allianz Parque diante do Flamengo. Até estava imaginando, né? Pensando, porque os dois times têm duelos decisivos pela Copa do Brasil, nenhum deles tem confronto definido, pelo contrário, os jogos estão super em aberto, né? O Flamengo vai jogar em Curitiba contra o Atlético Paranaense, com uma vitória de 2-1. O Palmeiras fez o seu primeiro jogo e perdeu do São Paulo 1-0 no Morumbi, então vai jogar também no Allianz Parque, precisando de uma vitória, né, pelo placar mínimo, para pelo menos levar para pênaltis ou por 2 gols de diferença para levar a classificação. Né? Em outros tempos, imaginava-se talvez um confronto com times bastante modificados, principalmente pelo lado do Palmeiras, porque o Abel, né, em temporadas anteriores, ele tinha costume de, antes de grandes jogos, de jogos de mata-mata, por exemplo, a tirar um pouco o pé do acelerador no Campeonato Brasileiro. Mas nessa temporada tem feito menos isso. Já poupou no final de semana passado, né, no jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, ele botou um time todo de reservas, porque tinha o jogo da Copa do Brasil, e acho que ele vai fazer uma sequência aí de 3 jogos com os seus principais jogadores. Isso deixa o confronto mais robusto, né, mais interessante do que já seria normalmente. Eu não consigo imaginar
o Abel, né, poupando, dando prioridade neste momento à Copa do Brasil, porque por conta do perfil dos jogos. Você não vai tirar, se você tirar o pé contra o São Paulo, você perder uma sequência de Copa do Brasil para o São Paulo, como já aconteceu no ano passado, tem um peso. E o confronto contra o Flamengo, ele ganhou nos últimos anos também uma característica mesmo de rivalidade. Quase, lógico, tem a questão toda da história, é uma rivalidade recente, mas é uma rivalidade muito grande. Então ninguém quer perder esse jogo. Então, assim, eu lembrei aqui do jogo do ano passado, o Dorival ele foi ousado em colocar uma formação alternativa e pagou um preço por isso, porque ele foi muito criticado, todo mundo dizendo que o Flamengo deveria lutar, tinha chance de lutar pelo brasileiro. E grande parte do desgaste dele à frente do Flamengo começou aí. Então, acho que, como você falou, Felipe, vai com o que der, a não sei que tem algum jogador que está sem plenas condições, mas eu acho que essa sequência ali do Palmeiras, São Paulo, Flamengo e São Paulo de novo, ele vai com o que tiver. Decisão para o Palmeiras, né? E contra o Flamengo pode ser um dos únicos 2 jogos da temporada, porque eles só voltariam a se enfrentar realmente em decisão da Copa do Brasil, decisão da Libertadores, porque eles estão em chaves opostas. É isso, promete ser um grande jogo, então, que você acompanha ao vivo no Premier, 9 da noite, e também no Sport TV. Logo depois desse jogo, a gente vem aqui com troca de passes. Dando uma... Fala aí, rapaziada do nosso canal, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo aí, já trazendo a tabela, né, da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, a classificação. Então vamos aí para os jogos. Neste sábado teremos Vasco e Cruzeiro, Cuiabá e Bahia, Atlético Mineiro e Corinthians, Curitiba e América Mineiro e Palmeiras e Flamengo. No domingo teremos Santos e Goiás, Bragantino e São Paulo, Fluminense e Internacional, Grêmio enfrentando o Botafogo e o Fortaleza enfrentando o Atlético Paranaense. A classificação atualizada, temos em primeiro lugar o Botafogo, 33 pontos, Grêmio em segundo com 26, terceiro Flamengo 25, quarto Palmeiras 23, quinto Bragantino 23, sexto Fluminense 21, sétimo São Paulo 21, oitavo Internacional 21, nono Atlético Paranaense 20, décimo Atlético Mineiro 20, 11º Fortaleza 20, 12º Cruzeiro 18, 13º Cuiabá 15, 14º Santos 13, 15º Bahia 12, 16º Corinthians 12, 17º Goiás 11, 18º Vasco 9, em 19º América Mineiro 9 pontos e 20º Curitiba com 7 pontos. Então tá aí a tabela da rodada de número 14 e também a classificação atualizada. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.